Vou conversar com a Tatiane Medina, que faz ação voluntária, e ela vai nos contar um pouquinho sobre essa atividade, sobre o trabalho que ela realiza e a cidade que ela está. Nós estamos conversando virtualmente, para quem está acompanhando o Papo com Batom pelas redes sociais da Acústica FM, ou para quem está ouvindo no rádio, aqui na Costa Doce, que atinge mais de 300 mil ouvintes, vai conseguir identificar e entender, dentro do contexto, o trabalho que ela realiza. Então, Tati, bem-vinda à Acústica FM, obrigada por nos atender. Queria que tu te apresentasse um pouquinho para a nossa audiência. Obrigada, Valesca. É um prazer fazer parte desse programa. Como você já disse, eu me chamo Tatiane. Eu moro numa cidadezinha no interior do estado de São Paulo. Ela tem, hoje, atualmente, mais ou menos 15 mil habitantes. Chama Piratininga. É uma delícia, só faltou a praia do Rio de Janeiro, porque em Piratininga também tem uma cidade chamada Piratininga, porque aqui é muito calor. Então, eu tenho hoje, atualmente, 39 anos. Estou grávida da Maria Flor. Estou prestes a parir no mês que vem ou comecinho de abril. Tenho um filho de 4 anos e 3 meses chamado Bento, que é uma bênção na minha vida. Sou casada com o Ender há 15 anos e foi junto com o casamento que eu descobri a minha vocação nessa ação social, nessa área social aqui na cidade. Então, eu falo que a minha identidade eu fui descobrindo ao longo desses meus voluntariados nos projetos aqui de Piratininga. Uma cidade de 15 mil habitantes. Tem 15 ações mil para fazer? habitantes. E tem bastante, viu? A gente acha que não, mas tem muita coisa para fazer aqui, viu? Em prol do bem. Tu sempre morou nessa cidade ou tu já vem trabalhando, passando de cidades em cidades, andando por um tempo, já até chegar aí, tu já foi para outros lugares? Eu sou nascida e sou criada em Bauru. Na verdade, não nascida em Bauru, nasci em Garça, vim para Bauru, mas praticamente foi em Bauru porque foi bebê. E eu casei, fui morar em Dourado, que é aqui também no estado de São Paulo, não é Dourados, lá no Mato Grosso. E aí a gente começou essa jornada de voluntariado, de se envolver com o próximo, de estar conectado com pessoas, que isso é uma característica da minha família. Nós somos conectados com pessoas. Isso é o que mais atrai a gente nessa questão de estar com o próximo. Então, ao longo desses 15 anos que nós estamos casados, eu e o Ender, cada um tem a sua área vocacional nessa parte de ação social. Eu sou mais para os que estão à margem mesmo. Gosto de me envolver em acolhimento institucional para idoso, para criança, gosto em penitenciária para adolescente. Hoje eles falam Fundação Casa, antigamente era FEBEM, né? Não sei aí no estado de vocês, mas aqui a nomenclatura era FEBEM, era horrível. E, nossa, eu não gostava dessa nomenclatura, mas atualmente eles falam Fundação Casa. Então eu amo ir em trabalhos assim, e ao longo desses anos a gente já fez muito trabalho na região aqui, de onde a gente mora. Mas também a gente já foi fazer trabalhos transculturais. O último que eu fiz antes de ter o Bento, inclusive ele veio na minha barriga de lá, foi no Haiti. Então, para a gente é sempre assim um prazer servir ao próximo, seja aqui ou acolá. Eu falo, fazer o bem sem ver a quem, seja aqui ou lá, às vezes não, sempre faz melhor para a gente. Mas é um caminho também de oportunidades, porque eu nunca vislumbrei sair de Bauru. E a ação social me levou para vários estados do Brasil, de norte a sul, e também para fora do país, assim. Então, eu falo que esse caminho é um caminho que mais fez bem para mim, de verdade, do que para o próximo. Que bacana. É muito interessante ouvir as histórias de quem trabalha com esses grupos mais vulneráveis, porque realmente é um desafio, né? Só quem vive, só quem se coloca à disposição de ouvir e se importar com a resposta do outro, que Sim, percebe a necessidade
e a ausência, né, da presença, de carinho do poder público, né, da atenção, Sim. e os problemas que levaram essas pessoas a estarem nessa situação, que acredito que é um problema estrutural e não uma opção. Como é que tu avalia isso? Para mim, depende da área em que se trabalha voluntariamente. Eu acho que a gente tem que pensar na conjuntura mesmo do país, pensar na conjuntura do território onde você está, porque isso influencia e muito. Acredito também que o meio, ele não faz o indivíduo. Porém, para algumas pessoas é muito mais difícil sair daquele contexto do que para as outras. Então, por exemplo, alguns meninos da Fundação Casa, algumas crianças e adolescentes na Fundação Casa, eu olhava nos olhos deles e, diante das conversas, das reflexões que a gente fazia semanalmente, eu percebia uma vontade e um desejo, diante daquilo que a gente propunha, de mudança de vida. Porém, a realidade deles era retornar para um lar desorganizado, onde o genitor, a genitora era traficante, estava nesse meio. Então, eles punham para a gente uma vontade de mudança, mas geralmente quando ele ganhava liberdade, daqui a uns meses ele retornava, por quê? Porque ele ia para o mesmo contexto. Então, na minha opinião, no caso assim de internação para crianças e adolescentes sendo recluso, precisaria se trabalhar mais a família. Enquanto o menino está lá, enquanto a criança ou adolescente está lá, trabalhar a família e trazer assim várias políticas juntas para ver se realmente é o que interessa para o poder público realmente, ou se realmente é mais fácil jogar ele lá na Fundação Casa e deixar ele lá, sabendo que é o adulto que trafica, entendeu? Então, eu penso que existem pessoas que conseguem, sim, dar a volta por cima e sonhar e ir atrás do sonho e conseguir. Porém, eu penso que deva-se ter um trabalho em rede muito forte, com muito comprometimento de todos nós, das políticas públicas, para que realmente a vida das pessoas seja, na totalidade, legal. Mas às vezes eu penso que talvez, não posso afirmar, porque eu não sou a maioria, mas talvez haja um interesse de que o pobre fique mais pobre, de que o que está à margem fique mais à margem, mas eu não posso afirmar isso. Mas talvez seja isso. Então, por isso que eu gosto de estar e atuar onde as pessoas estão à margem, porque eu penso que a partir de uma história modificada, que a pessoa queira mesmo, já vou ganhar, já vou ganhar a vida, sabe? Um exemplo, aqui em Piratininga, nós não temos muitos agentes ambientais no sentido de catar reciclagem nas ruas, como tem nas grandes capitais. Em Bauru, a gente já vê muito e não é grande capital, tem 400 mil habitantes em Bauru. Aqui em Piratininga é diferente, você não vê muito isso. Mas eu sempre observava que havia um casal na minha cabeça, na época era um casal, mas eles são irmãos, a dona Dita e o seu Lamparino. Eles eles vão num carrinho catando os materiais recicláveis pela cidade, e eu olhava aquilo e falava, nossa, que interessante ter isso em Piratininga, e fui atrás deles, porque no meu último ano de faculdade, eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de realizar um trabalho através do Pimp My Carroça, que é na capital paulista, que você pode realizar esse trabalho em qualquer lugar com esse tipo de trabalhador. E eu fui atrás deles, e aí fiz a visita domiciliar e tudo, e eles com medo, achando que eu queria roubá-los, eu queria enganá-los. Eu falei, não, pode ficar tranquila. E até falei isso que eu falei para você. Eu falei, olha, dona Dita, se eu morrer amanhã e a senhora aceitar entrar nesse projeto,
O meu objetivo é fazer a diferença na sua vida e mostrar para a sociedade aqui em Piratininga de que esse trabalho é digno, de que o que vocês fazem, muitas vezes o poder público não faz. E aí nós realizamos esse projeto aqui em Piratininga com eles. A carroça deles está toda assim reformada. Nós grafitamos, chamamos um grafiteiro de Bauru, ele fez um trabalho maravilhoso, voluntário também. Veio a TV Globo, veio a TV Record, e nós unimos com a política de educação. Então, nós mobilizamos os alunos de todos os períodos da escola. Teve aluno do período da tarde que deu moedinha de 10 centavos para ajudar, e foi muito lindo, foi muito legal, porque essa mobilização mostrou para Piratininga que nós temos como mudar de vida. Então, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Às vezes a gente fica esperando pelo poder público, e tem que esperar mesmo, porque é direito, mas a gente não pode só ficar esperando, cruzando os braços e ficar apontando o dedo e não fazer nada. Então, eu penso muito nisso. Eu sempre peço, eu peço assim, eu falo que Deus é o mestre maior, independente de religião, é o mestre maior. Eu sempre peço a direção dele. Falo, o que eu não preciso ou que eu preciso me envolver? E o Pimp My Carroça foi um desses projetos que ele falou assim para mim, ó, se você abraçar a ideia, legal, você vai trazer relevância, você vai trazer notoriedade para eles aqui em Piratininga, mas se você não fizer, tá tudo bem, a vida deles continua. Eu falei, não, eu vou abraçar essa ideia. E foi super legal, eu me amarrei, eles são queridos, vozinho e vozinho queridos. Eles são bem de idade já. Eu imaginei eles jovens. Não, são idosos. O seu Lamparino, ele, há um tempo, assim, por um tempo, ele se envolveu com drogas lícitas, com álcool. E aí ele se afundou no álcool, e aí a irmã dele trouxe ele de volta à vida, eu falo, através desse trabalho. Então ele deixou de ser alcoolista por conta desse trabalho. E o que mudou na vida deles depois que vocês reformaram o veículo de trabalho deles? Como é que ele foi recepcionado visto, talvez, dentro da cidade? Será que chama mais atenção? Será que a comunidade se prontifica a ajudar de uma forma diferente, não olhar e não observar com um olhar de preconceito? O que mudou com essa ação que vocês fizeram? Primeiramente, eu vejo que foi bom para eles, para o contexto familiar deles, de trazer a certeza de que esse caminho que eles escolheram é digno e é bonito. Então, mexeu muito com a autoestima deles, isso foi muito legal. E no contexto escolar, eu senti que mexeu essa concepção que as pessoas têm de valor. Por exemplo, você é um médico, nossa, você é um médico, uau, nossa, que legal. Você é um catador de reciclável, um agente ambiental. Ai, nossa, que as pessoas têm eu não sei se é preconceito, discriminação, eu não sei a palavra, mas as pessoas têm isso, de dar valor mais para quem, né, tá na pirâmide lá em cima. Eu senti que no contexto escolar mexeu com essa estrutura na cabecinha de alguns alunos, porque tem aluno lá que o pai é agente ambiental, só que tem vergonha. Então eu trouxe essa sementinha deles ficarem pensando do valor mesmo que cada um tem. Você não pode projetar aquilo que você espera no outro, ou querer ter a vida do outro. Então, eu senti isso no meio escolar. E eu não sei, assim, eu acho que não chegou a atingir um ponto, porque foi muito rápido, não teve um trabalho contínuo com os alunos a respeito disso. Talvez se tivesse tido, teria sido um trabalho, assim, com resultado mais relevante no sentido de desmistificar e de tirar essa questão da cabecinha deles de que é vergonhoso trabalhar assim ou em qualquer outro tipo de trabalho que eles pensem que não é,
não é legal, que não tem notoriedade, que não tem status, sabe? Entendi. Com a oportunidade, como tu usou a palavra, de conhecer o norte e o sul do Brasil e outros países, o que tu notou que é mais carente nesses povos, nessas comunidades em que tu acabou trabalhando com voluntariado? É interessante que aqui no Brasil, eu estive em Manaus, nas comunidades ribeirinhas. Nós fomos para aquela ilha também, em Parintins. Em Manaus, é uma riqueza, assim, maravilhosa que nós temos, né, ali no pulmão do mundo. Eu senti que a maior necessidade lá era também, assim, nas comunidades ribeirinhas, né, porque em Manaus é uma metrópole, então, e nós, como nós trabalhamos muito nas comunidades, eu não tenho como falar sobre a metrópole, mas das comunidades ribeirinhas. Eu senti falta, assim, pode ser, fazem muitos anos atrás, então pode ser que hoje esteja diferente, pode ser que hoje tudo tenha mudado, mas na época eu senti muita falta, assim, de política de saúde nas comunidades, eu senti falta de pessoas que trabalham com educação nas comunidades, porém, ao mesmo tempo, é um povo, assim, é uma cultura tão rica e tão generosa, porque eles davam para a gente daquilo que eles tinham. E de as casas perto do rio ali, e tão limpas e tão lindas, sabe? E tão bem cuidada por aquelas mulheres. Então, foi um misto, assim, de você ver que era tão rico pela natureza, por tudo ali, mas ao mesmo tempo volta no poder público, né? Eu não sei se mudou, mas eu senti muita falta disso. No Haiti, especificamente, na primeira vez que eu fui, logo de cara eu identifiquei que é um povo que o governo não não trabalha em prol deles. Porque nos acolhimentos eu perguntava assim, mas essa criança está acolhida aqui por um tempo, faz um trabalho com a família para resgatar o vínculo, ou se não tem resgate de vínculo, ir para adoção. Não, eles vêm e ficam, e ficam, e ficam, e quando não tem mais como ficar, eles mesmos vão embora. E eu, meu Deus, mas como assim? E no país inteiro você vê que as políticas que deveriam ter, como tem aqui, não tem lá. Então, a criança não estuda se ela não tiver dinheiro para pagar particular. E a maioria não tem. A maioria não tem. Se você não tem. Lá não tem SUS, lá não tem escola pública, lá não tem basicamente nada assim de direito. Isso me incomodou muito, porque a vida daquelas pessoas é um ciclo de aumento de pobreza, de aumento eu falo, tem gente que nasceu na desgraceira e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e o poder público não opera as mulheres, então as mulheres têm filho, 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 você vê assim, ao longo do país inteiro, é muita criança, é muita gente, então, assim, eu penso que se tiver que mudar aquele país, vai ter que ser a partir do governo mesmo. E Deus, o mestre maior, independente da religião de cada um, precisa levantar alguém que se dispõe a lutar por isso, tipo Martin Luther King, lá, porque senão não tem jeito. Não vai ter jeito. Qual foi a tua missão no Haiti? O que é que tu foi fazer no Haiti? Que ano que foi isso? Não, o meu marido foi pela primeira vez quando deu o terremoto, se eu não me engano, foi em 2010. Por aí, tem que pesquisar. E aí ele foi, quando deu o terremoto, que morreu milhões de pessoas, ele foi para trabalhar nessa questão. Eu fiquei morrendo de medo aqui, porque eu falei, ai meu Deus, se der o terremoto lá,
vai ajudar e morre, mas enfim, deu tudo certo. E aí eu retornei, eu fui pela primeira vez em 2015 e depois eu retornei em 2017. Mas meu esposo, ele foi mais do que eu. E tu foi para ajudar também nessas oportunidades de 2015, 2017? Isso, verdade. Eu tinha esquecido a sua pergunta. A cabeça de grávida tem amnésia direta. Verdade. Nós fomos para trabalhar em acolhimentos institucionais para criança. Então, na época, nós fomos em um que se chamava Beraca, que agora nem tem muita criança e a gente nem tem mais contato com lá, e com o Betel, que é um acolhimento aonde duas dindas do meu filho, porque meu filho é chique, tem 3 dindas, e Amor. duas delas, chique, e duas delas também têm essa vertente de voluntariado. Inclusive, elas vão agora em março, dia 11, vão para ficar 3 meses, mas uma delas, a partir desse voluntariado, ficou morando lá por 2 anos, nesse acolhimento, no Betel. Então, foi uma experiência para mim muito, muito dolorosa, porque em ver que a situação daquelas crianças pode mudar por um período de tempo que tem algum voluntário lá, que tem ajuda desse acolhimento que é estrangeiro, então que deposita através de oferta de muitas pessoas e da ajuda de muitas pessoas, concede o estudo para a criança, nesse acolhimento especificamente, eles angariam tudo para a criança. Então, eles estudam porque o acolhimento paga. Mas nos outros acolhimentos, que é no geral lá, não, eles não estudam. Então, nesse quesito, eu fiquei muito feliz em ver que pessoas estrangeiras vão para lá e querem fazer a diferença. Porém, eu penso que deveria se levantar pessoas que, além de fazer isso, também lutasse pelos direitos deles, mas não apenas isso, mas de incutir na cabeça da, de alguns que eles precisam lutar. Porque se eles não lutarem, que lá é o país dele, lá é onde eles vivem, então eu senti essa falta deles terem a vontade de mudança, mas uma vontade de mudança pacífica, porque às vezes eles se rebelam e eles se rebelam desordenadamente. Aí faz ateia fogo e e sabe? Então não é por esse caminho. Então a mudança só virá a partir disso, na minha visão. Pode ser que outras pessoas tenham outras visões. Mas como eu sou da área social, então eu penso que a mudança virá a partir deles. Estar no Haiti por muito tempo, nem no norte, nem no sul, e é passageiro, então realmente precisa plantar essa diferença para que eles consigam assim mudar. E já dentro dessa vertente do assunto, acredito que dentro desses anos, já que vocês estão trabalhando com voluntariado, deva ter histórias também de transformação, deve ter resultados positivos, né? Não sei se tem alguma história que poderia ser compartilhada. Enquanto você falava, eu tentei pensar rapidamente sobre algumas histórias que tem muitas histórias realmente. Eu escolhi sentar aqui, atrás tem um quadro de uma idosa, vocês estão vendo? Sim, é possível observar. E eu, quando eu cheguei em Piratininga, um dos meus primeiros trabalhos voluntários foi no acolhimento institucional para idosos. Eu fui voluntária lá por 9 anos. E eu digo que foram os 9 anos que mudaram a minha vida. Eu entrei lá com preconceito mesmo em relação à terceira idade. Eu morria de medo de ficar idosa, de ficar velha, de ficar. Porque eu tinha essa consciência, essa. É, um, é uma bobagem da nossa parte achar que ser idoso, ser da terceira idade, não tem mais projeção de vida. Então, por 9 anos eu fui voluntária lá e foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Foi lá que eu
descobri a minha vocação, foi lá que eu descobri que eu precisava fazer o serviço social, o curso de serviço social, abri campo de estágio lá, fiz meu TCC lá. Tem um documentário que um amigo meu na época fez do trabalho voluntário lá. E se tem histórias lá que fizeram assim, que fizeram diferença para os idosos, eu me apeguei muito a uma idosa, que eu apelido era Dona Nega. Nega. Dona Nega. Tá. E foi uma entrega mútua, porque ela se entregou para mim e eu me entreguei para ela, assim. Então, a gente conversava semanalmente, ela abriu o coração, então, ela foi uma das primeiras idosas a estar lá, então, ela sabia história desde do princípio ali do acolhimento. E eu lembro até hoje que eu tinha ido viajar, e eu fiquei 2 meses fora, e quando eu voltei e fui vê-los, eu olhei para ela, assim, ela estava toda amarela, amarela. Eu falei, oi, dona Neg, e tudo. Não perguntei para ela, né? Porque, falei, se for alguma doença, perguntar para ela vai deixar ela pior. E aí depois eu descobri que ela estava com câncer no fígado. Aquilo para mim foi a pior coisa do mundo, assim, porque ali é onde eu descobri que eu era gente, tipo assim, aprendi a ser gente ali. Porque quando você vê alguém acamado em cima da cama, dependendo do outro, contando histórias, você passa a enxergar a vida de uma outra forma, sabe? Aí você vê outro idoso com Alzheimer, que não tem muita noção de onde faz urina, do que fala. Então, você passa a ter mais empatia pelas pessoas, né? E ela me contou uma vez que ela pagava a previdência da filha dela porque ela tinha medo de como a filha dela ficaria. E a filha dela tinha câncer. E ela morreu antes que a filha dela. Ela morreu antes que a filha dela. A filha dela morreu fazem uns 3, 4 anos. E ela morreu. Eu me formei em 2015. Ela morreu um ano antes. Ela nem viu eu formada. Ela vivia falando que queria ver eu grávida. Então ela não chegou a ver isso. Mas se tem assim a relevância talvez na vida dela foi dessa escutativa, dessa empatia, de eu olhar para ela e falar para ela em algumas histórias que ela falava, eu até fiquei emocionada, de que a escolha que ela tinha feito naquele momento tinha sido a melhor, que não era para ela carregar a culpa para o resto da vida, porque às vezes as situações que a gente vive nos levam a escolher determinadas ações que lá na frente você fala, deveria ter feito diferente. Não foi nenhuma ação assim imoral, ela não afetou ninguém assim, só que ela se cobrava muito. Então, e eu acho que a maior relevância, não, tenho certeza, a maior relevância que eu tive na vida dela foi dessa questão de mostrar para ela que a vida dá para ser levada com leveza. A gente se cobra muito e a gente leva isso para a velhice e isso nos faz mal. Então, me fez enxergar que a velhice, ela é uma bênção, sabe? Quando apareceu a primeira ruga aqui, não sei se é a ruga, linha de expressão que fala, menina, eu quase morri. Eu quase morri. Falei, Senhor, eu não sou uma pessoa assim, narcisista, viu? Não sou. Mas era porque eu precisava tratar isso em mim com relação à velhice. E eu digo que foi a melhor experiência, assim, da minha vida. Eu não tinjo mais cabelo, eu tenho um monte de cabelo branco, Eu porque eu também tô tenho, achando. guria. Coisa Você tem louca. Já também? tenho fio já de cabelo branco. Mas eu sou Então, idosa aqui na mente, viu? Sou cansada. Anciã, eu sou anciã. então eu aceitei tanto a velhice, sendo voluntária lá, que eu nem vou tingir mais cabelo, eu já tenho um Tá monte, eu linda. tô adorando essa vibe de cabelo branco, obrigada. Não, e o cabelo curtinho é fácil de cuidar, né? Praticidade, banho é rápido, economiza shampoo, olha aí que coisa boa. A energia tá Ah, cara, né?
Ô, menina, você falou no ponto certo, economia. Tu falou por muitas vezes, Tati, a palavra acolhimento. E agora, explicando sobre a situação dessa senhora, tu apontou alguns pontos que, em relação à autoestima e autoconfiança dela. Eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes quais são as ações que englobam esse acolhimento, né? O que, que significa esse acolhimento com essas pessoas? Nesse acolhimento especificamente, aqui em Piratininga, nós não temos muitos, nós temos dois, que é conveniado com a prefeitura, e que também tem que levantar verba particular, porque senão o que a prefeitura manda não dá para custear todos os gastos que esses dois acolhimentos têm. Então, esse que eu especificamente fui voluntária foi não sei se aí tem, se é no Brasil inteiro, é a Vila Vicentina. Para essa região nossa aqui é muito conhecido, Vila Vicentina. E nós temos um outro, que é o Cantinho do Idoso, que atualmente eu sou voluntária, levo meu filho, só que por conta da pandemia, nesses 2 anos, agora eu não tenho ido com o Bento e eu não sei quando isso vai passar, né? Espero que seja logo. Mas os dois, eles atendem idosos que não têm como ficar com a família, se não tem condições mesmo de estar com os filhos, com algum parente mais próximo, que no caso os filhos, e que não tem como se manter e está vivendo situação de risco. Então, por exemplo, um idoso que está morando na casa sozinho, porque a mulher morreu, esse senhor está morando sozinho, é idoso, ele está correndo risco de ter queda, morrer ali sozinho, ou ele não tem como bancar os custos dele, porque às vezes vive de salário mínimo, de pensão. Então, tem-se um trabalho. Tem pessoas que ligam para denunciar. No caso da Vila Vicentina, teve uma senhora que um vizinho denunciou maus tratos e abuso sexual do filho com essa senhora. E aí, o poder público aqui foi averiguar, e aí essa senhora foi acolhida. Mas a maioria dos idosos que são institucionalizados assim, é porque realmente eles estão em situação de risco. E aí tem-se um trabalho direto com os CRAS das cidades, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e aí tem um trabalho, é o CRAS que envia esses idosos para esses acolhimentos, para que, no caso, que esses idosos que não tem ninguém, não tem casa para ir, fiquem morando nesse lugar, e os que têm família fazer um resgate de vínculo para que eles retornem para a casa dos filhos, porque não é para ser um lugar eterno para eles, porque institucionalizar tanto criança quanto idoso não é legal, né? Eles querem estar com a família, eles querem estar ali com os seus, no seu lugar, no seu quarto, na sua casa, onde eles construíram, onde eles tudo ali, eles depositaram tudo ali. Mas quando não dá, realmente ele tem que ser institucionalizado. E o trabalho dos pequenos obreiros de Corubá. É Corubá a palavra correta? É uma Não, comunidade? Como é? é Curuçá, É Coruçá. Coruçá. Curuçá, Curuçá. Em Bauru, tinha linha férrea aqui. Então, uma das estações era nesse bairro, que não chama Curuçá, chama Vila Dutra. Mas, antigamente, as pessoas colocaram esse apelido nessa estação de trem, onde o trem passava, de Curuçá. E aí, esse projeto colocou esse nome, Pequenos Obreiros de Curuçá, porque é um contraturno escolar para crianças de 3 e adolescentes até 14 anos. Então, é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Trabalha tanto a criança como a família, e o resgate, muitas vezes, se perdeu o vínculo ou está fragilizado, entre a criança e a família. Gente, que fantástico.
Como é Sim. importante ter esse acompanhamento com as crianças. Aqui na cidade, recentemente aconteceu um caso, a polícia está investigando, mas tem registros de 2 adolescentes que sofreram abuso sexual na praça da cidade. Tu Nossa, começa a misericórdia. pensar, dá para pensar por que estavam lá, como é que foram parar, né? Todas as evidências estatísticas que levaram eles para esse lugar, né? Como foi parar nessa situação. Então, eu fico pensando que esse trabalho de vocês, desde os 3 anos até os 14 anos, já pode dar alertas, né, educacionais também, né? Para Sim. evitar, talvez, esse tipo de ações. Então, como é importante esse trabalho que vocês vêm fazendo? Quantas crianças recebem essas orientações? São crianças em vulnerabilidade social? São crianças que. Como é que identifica essas crianças? É, as crianças, elas, como os idosos, elas são referenciadas também pelo CRAS. Então, o CRAS, nos territórios, tanto aqui em Piratininga, quanto em Bauru e nas regiões do Brasil, são eles que detectam essas pessoas que estão em situação de risco, seja por busca ativa, ou seja porque realmente as pessoas vão atrás, elas vão procurar ajuda. No caso, também tem uma parceria com o Conselho Tutelar também é um trabalho em rede. Então, essas crianças, realmente, a maioria delas estão em situação de risco e vulnerabilidade social, porque geralmente o CRAS, ele é num território assim, de alta vulnerabilidade social, realmente para que essas pessoas tenham coragem e saibam onde ir procurar ajuda e buscar os seus direitos também. Então, é muito relevante esse trabalho em rede e eu fico abismada, assim, eu fico chocada que aconteça, assim, abusos e falta de direito para criança, adolescente, ser humano, para qualquer ser humano. Então, eu penso que projetos, igrejas, todo mundo junto, fazendo a diferença, pode mudar a vida de muita gente. E no caso, você tocou num negócio muito importante. A orientação é tudo. Eu converso com meu filho desde quando era bebê sobre partes íntimas. Claro que quando era bebê eu não falava na idade dele, né? Agora eu comprei um livrinho, aí eu vou mostrando as figurinhas, vou falando que ninguém pode tocar, que ninguém pode pegar, que isso, que na escola, quem pode, quem não pode, porque eu não sei se é por eu não sei o que, eu não sei, não vou responder porque eu não sei o que acontece, mas tem mãe que não conversa sobre isso, tem família que não orienta, tem lugares que não orientam, às vezes as próprias igrejas, sabe, não orientam. Então, eu acho isso um absurdo, eu acho que tem que orientar, tem que falar da vida real, tem que. A orientação previne. Então, você tocou num ponto-chave, é a orientação. E não pode ter medo de que surja alguma história ali, porque é a partir daí que você vai ajudar aquela criança a sair desse contexto, ou não, né? Fantástico. A tua história ela é muito interessante, dá para fazer muitas outras perguntas. Queria que tu fizesse uma Ah, análise desse cenário pandêmico, né, do que está acontecendo agora no Brasil, na tua região, talvez, né, em ação desse. Que tu tem esse olhar mais social realmente, né? Olha para as pessoas de uma forma diferente, se importando, né? Aparentemente dá para perceber que tu te importa com as histórias, com as sim. pessoas. Como é que tu avalia esse meio, esse cenário da pandemia em relação às ações sociais aí da região, talvez? Em questão de trabalho social, eu sei que Bauru e Piratininga têm realizado um trabalho muito intenso. Os profissionais, os voluntários dessa área têm trabalhado muito mais do que já trabalha, têm feito muito além do que já fazia. Então, assim, eu vejo que é um pessoal que é vocacionado mesmo a se preocupar com o próximo. Então, em Bauru, que o município é maior, é, com certeza, sim, a gente sabe que tem pessoas que não estão conseguindo nem comer arroz. Então, o Fundo de Solidariedade de Bauru está fazendo um trabalho muito lindo, está correndo atrás, está engajado a envolver muitas pessoas. Então, eu acho que nesse sentido, das pessoas muitas vezes até descobrirem que podem ajudar,
dando uma lata de óleo, dando um arroz, está sendo legal. De sair da sua zona de conforto, de ver que às vezes tem além do que precisa e de estender a mão para o próximo. Nesse sentido, eu estou achando assim que as pessoas descobriram que não dá mais para ficar pensando só em si próprio, sabe? De ficar não depositando, não investindo no próximo, porque lugares para ajudar tem um monte, sabe? E a ajuda é a partir de R$ 10 até o valor que você puder. Aqui em Piratininga também. Aqui em Piratininga, os problemas sociais são mais velados. Então, às vezes uma criança é abusada e a gente nem imagina. Por exemplo, o meu vizinho, eu tenho um vizinho aqui, não sei se, acho que não vai, talvez ele não escute isso, espero que não. Mas o meu vizinho, ele tem, assim, você olha para ele, você sabe que ele tem um poder aquisitivo, ele é de uma classe social rica, ele é rico, mas ele é violento, ele é agressivo. Então, você vê como que são as coisas, né? É uma contradição muito grande. Aquele que está sem arroz em meio à pandemia, às vezes aprende a dividir mais do que já tem, aprende de que ele consegue, sim, emanar dele um trabalho novo para sustentar sua família. Ao mesmo tempo, eu vejo que pessoas que têm muito, muitas vezes ficam tão apegadas e não querem buscar ajuda de traumas e coisas do passado e fica reproduzindo um ciclo de violência e fica só pensando em si, com carrão na garagem, com um casarão legal, e eu falo, meu Deus, que loucura. Mas eu penso que o pobre ficou mais pobre nessa pandemia, e tá ficando. Porque você entra no mercado, Valesca, tá tudo mais caro, sabe? Não tem equidade, porque para mim equidade seria se eu pagasse pelo arroz, pelo que eu ganho, então pagar o imposto em cima do que eu ganho no arroz. Não em cima de que todo mundo ganha, porque o meu vizinho que é rico, ele vai lá e compra o mesmo arroz que eu, você e muita gente aí que às vezes tem muito mais, muito menos e tem que pagar o mesmo imposto. Então, para mim, a pandemia está sendo cruel nesse sentido, das pessoas estarem sedentas mesmo por comida mesmo, tá? Eu fico muito triste com isso. Tatiane Medina, mais de 15 anos de trabalho voluntário em Piratininga, interior de São Paulo, né? Isso. Interior de São Paulo, mas já visitou aí o norte, o sul, outros países também, teve trabalho voluntário no Haiti. A família dela é engajada com essa ação social. Queria muito agradecer o tempo que tu disponibilizou com a Acústica FM para os nossos ouvintes para conhecer essa história muito bacana de se doar. A nossa região aqui ela é muito solista. Se tem uma campanha, se tem 30 campanhas, a comunidade participa de 30 campanhas. Se tem uma Nossa, campanha, que legal. isso é muito positivo aqui da nossa região. Mas eu sei que em Sim. outras cidades, talvez em outras realidades, isso não aconteça. E esses problemas, eles são estruturais, são reais, né? Que sim, sempre precisam ser. Mas essa questão de olhar para o outro, principalmente nesse momento mais conturbado de pandemia e de conflito, de aumento da depressão, né? Do estresse, é tão bacana ver que ainda existem pessoas que têm esperança e que acreditam que é possível fazer a diferença. Então, eu achei que a tua história Sim. precisava ser compartilhada e agradeço muito o teu tempo com a gente. E eu que tô me sentindo assim, eu tenho uma máxima que eu falo assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Por quê? Porque eu penso que quando você planta coisa boa, ela volta para você. Então, participar hoje com você nessa entrevista, para mim, realmente, de fato, é ter a convicção de que nos anos anteriores e até hoje, eu tenho feito a escolha certa. Porque ao longo da caminhada, a gente tem as dúvidas, a gente fica se questionando. Mas essa entrevista, ela trouxe assim, a convicção de que essa jornada é uma jornada que recompensa. E também tem outra, a gente não pode fazer nada buscando notoriedade e reconhecimento.
Primeiramente, você faz porque você acredita que é aquilo para fazer, e se vier, é lucro, não ficar esperando. E eu coloquei essa camiseta aqui, ó, não sei se você vai ver, Dá para tá identificar enxergando? corpos diferentes, de mulheres diferentes. Aqui tá falando assim, ó, se livre do que não te deixa ser livre. Eu escolhi Legal. essa camiseta porque talvez hoje essa mensagem vai chegar para algumas mulheres que não sabem como ajudar o próximo e como se ajudar, como foi no meu caso. Eu sou voluntária, gosto dessa questão de ser voluntário, gosto de ajudar o próximo, e eu fui querendo ajudar e até hoje eu sou ajudada. Então, para você, mulher que está ouvindo a gente, para você que não sabe ainda o que você gosta de fazer, pensa nessa entrevista e comece a fazer a partir do local onde você está. Às vezes, seu vizinho está precisando de um bilhetinho. Olha, que seu dia seja lindo. Às vezes, um idoso seu, um vizinho idoso seu, está precisando que você vá à padaria para ele comprar pão. Então, são coisas simples, simples que transformam a vida das pessoas. Então, pense nisso, pense que você é única, pense que você é especial, pense que você tem potencial e capacidade para transformar o seu mundo primeiro e ajudar as pessoas a transformarem os deles. Maravilhosa. Já estou toda incentivada aqui. Tati, obrigada. Um beijo. Obrigada.